A Bíblia tem muitas histórias, tem muitas interpretações, e cada vez que você abre, você tem um discernimento de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu creio que essa palavra ela vai iluminar a sua vida, ela vai abrir o seu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a E Deus. hoje eu queria falar sobre a capa de Bartimeu. Só que aí eu vou falar mais um pouquinho na frente sobre essa capa de Bartimeu. E todos nós sabemos a vida desse mendigo, que era cego, que era andarilho, ele era surdo, Aleluia, glória a Deus. pobre, pedinte, e nós chamamos ele de Bartimeu. Mas só tem uma coisa em Bartimeu: ele era filho de Timeu. Então ele tinha um pai, ele tinha uma família. E essa história ela vai nos mostrar como a gente deve seguir alguns passos da nossa vida. E a gente vê que a vida desse homem, esse homem tem a ensinar muitas coisas através desse testemunho. E a gente vai aprender quem era Bartimeu. Então o texto, ele fala que saindo Jesus de Jericó, uma grande multidão lhe acompanhava. Então os moradores daquela cidade, eles estavam atrás de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ao lado de Jesus, ao lado do mestre. E a Bíblia fala que Jesus operou muitos milagres naquele lugar. E a gente sabe aqui na Bíblia que dos muitos milagres que Jesus realizou, nem todos estão registrados aqui. Aleluia, glória a Deus. Então tem muitos milagres que a gente creio que a gente nunca vai saber, ou se descobrir algum livro enterrado ali, né, mais um livro novo, mais algumas informações. Mas eu creio que os milagres que já foram descobertos, eles são inspiração para a nossa vida. Eles são alicerce para a nossa fé. Aleluia. Porque a Bíblia é um celeiro de informações para a nossa vida. Amém? E o interessante, meus amados, aqui, que fala dessa cidade, Jericó. E quando eu falo de Jericó, você já rapidamente leva a sua mente lá para o livro de Josué. E você lembra das muralhas de Jericó, você lembra das 6 voltas, o 7º dia Deus derrubou as muralhas de Jericó. E Jericó era uma cidade amaldiçoada. Os moradores daquela cidade, eles viviam ao redor daquele muro, eles eram cheios de eu, eles achavam que nada podia derrubar eles. E a gente vê que na história da Bíblia existiu, quando Josué entrou na cidade junto com o povo israelita, Deus falou o quê? Que não podia se retirar nenhum pertence daquela cidade, porque aquilo ali era consagrado ao Deus deles. Aleluia, glória a Deus. E o que Acã fez? Pegou ali a capa, pegou a capa muito brilhosa, pegou os ouros ali do local e levou lá para Israel, para Arraial. E o que aconteceu? Josué levanta o povo para a guerra. E aí o povo vai para a guerra. Eita glória, aleluia. Estou confiante que Deus está comigo. Mas aconteceu lá que morreram cerca de 32, se eu não me engano. Pessoas morreram porque estava em pecado. Aleluia. Havia pecado algum ali naquele lugar. E Deus, o que aconteceu? Josué foi orar no Senhor. Quando Josué se rasgou o pano de saco, se derramou na presença do Senhor. E Deus fez o quê? Falou: olha, no meio do povo tem coisas consagradas, coisas que foram pegadas lá em Jericó. Josué não sabia. E o que Deus fala? Levanta o chefe de tribo, né? E aí levantou o povo e foi interrogando cada um. E aí chegou em Acã. E Acã confessou o pecado ali perante o povo. E ali mesmo ele morreu. Aí você fala: ah, Deus, mas ele confessou, não foi? Ele não confessou? Por que Deus não perdoou? Por que Deus não perdoou o pecado dele, meus amados? Eita, é forte, meu Deus do céu. Porque o pecado, ele tem que ter arrependimento. Ele não teve arrependimento, ele só confessou porque ele foi pressionado. E aí, nosso Deus, ele é misericordioso, mas o nosso Deus, ele também é fogo consumidor. Aleluia, glória a Deus.
E a gente sabe, não sei quem construiu essa cidade depois, e Jesus estava nela. Porque o nosso Jesus, ele veio para salvar. Então, em meio a alguns, Jesus, ele se esquivou e entrou na cidade. E lá ele entrou e operou milagres. E o povo todo atrás dele. E agora a gente vai para o Bartimeu. Bar significa filho. Timeu significa honrado. Ele era filho de Timeu. Então, naquela época, os nomes dos filhos, eles tinham uma característica com o que estava acontecendo na época. Por isso que na Bíblia, alguns nomes de pessoas foram mudadas, porque a história de pessoas eram mudadas. Jacó, que era enganador, que era usurpador, teve encontro com Deus, né? E o nome dele passou a ser chamado de Israel. Aleluia. Porque houve mudança de vida. E assim a gente vê a vida de Bartimeu. E aí, falando da história de Bartimeu, eu queria falar um pouco sobre a história do pai dele. Segundo alguns historiadores, o pai dele, Timeu, ele era um general israelita. E os generais israelitas chegavam um tempo que eles ficavam aposentados, mas eles tinham um padrão de vida. Só que o que aconteceu com Timeu? O Império Romano começou a dominar a região. Aí o Império Romano entrava, pegava todas aquelas pessoas que eram israelitas e perseguia. E aí Timeu saiu do seu carro, começou a ser perseguido. Ele fez o quê? Começou a fazer rebeliões contra o sistema. Assim como a gente vê hoje, né? A política, as pessoas correndo atrás, lutando pelo seu direito, era bem o jeito daquela época. Então Timeu era um lutador, né? Um rebelde, que ele fala naquela época. E ele lutava pelos seus princípios. E o que aconteceu? O general Romano mandou cegar os seus 2 olhos e crucificar ele. Então matou ele. E nessa época Bartimeu tinha apenas 17 anos. E aí o que ele fazia com os filhos? Eu vou cegar os filhos, que é para toda pessoa quando passar, vai ver que ele era filho de Timeu, um rebelde. Então é exemplo. As pessoas falam, aquele ali era o filho de Timeu. Eu não vou fazer o que ele fez, não. Eu não quero cegar os 2 olhos. Aleluia. Então, era costume da época eles fazerem isso com os filhos. E eles fizeram isso com Bartimeu. Cegaram os seus 2 olhos com apenas 17 anos. Aleluia. Então é a história que a família de Bartimeu ela foi desestruturada. A família de Bartimeu ela se acabou. Aquele homem não tinha mais nada. O que ele tinha era se tornar um mendigo, um pedinte. E a gente vê que ele era um homem que um dia teve família. E agora ele se tornava, ele estava nessa situação. E a verdade, meus irmãos, é que nem o próprio mendigo se preocupa com sua vida. O mendigo não tem projeto de vida. É verdade, meu Deus. O mendigo não Aleluia. tem esperança para amanhã. E com Bartimeu não era diferente, mas a gente vai ver um diferencial na vida de Bartimeu. E a gente vê hoje muitas pessoas na igreja sem projeto, sem sonhos, sem esperança, vivendo uma vida miserável espiritualmente, não tendo visão do amanhã. E nós, como cristãos, nós estamos perto de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vida, todos os dias da nossa casa. Eita glória. Nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã. E a gente vê aqui na vida desse cego, mendigo e pobre, um diferencial. Aleluia. E nós, meus amados, que Bartimeu, a Bíblia fala que ele ficava à beira do caminho. À beira do caminho era o lugar que a gente está? Não. Porque na beira do caminho as pessoas passam e não te veem. Eita glória. Aleluia. O cristão não pode estar à beira do caminho. O cristão tem que estar ali no caminho certo, na direção certa que é Cristo. E é triste, meus amados, que a gente vê que na beira do caminho não é lugar de se ficar. Aleluia. E os mendigos ali ficavam à beira do caminho. Os mendigos não tinham acesso à cidade, porque os fariseus não deixavam eles entrar. Então ele estava ali na espera. O mestre vai passar, né? Eu vou ficar. Aleluia. Glória a Deus. E a gente vê que se fosse outra pessoa, né, pastor, já tinha se matado, já tinha se suicidado.
com uma vida dessa? Uma vida sem esperança, uma vida que eu não sei o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou comer, como eu vou viver. E tem muitas pessoas que vivem assim. Não é só aqui. É verdade, meu Deus, aleluia. É verdade, E aleluia. aí eu creio, meus amados, que Bartimeu, ele era uma pessoa diferente. Bartimeu não era uma pessoa frustrada. Bartimeu não era uma pessoa zangada. Além, ele tinha toda a razão. Não tinha razão para ele ser uma pessoa assim, mas não. Ele era um homem positivo. Ele era um homem que tinha esperança. Porque a gente vê que ele ficou ali gritando Jesus quando passava. E aí, é o ponto que eu quero chegar. Bartimeu, ele já conhecia a história de Jesus. Aleluia. Porque ele fala lá, Jesus, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão Sim, aleluia. de mim. Isso não mostra o que, meus amados? Que ele sabia com quem ele estava falando. Bartimeu sabia que Jesus era o Filho de Deus. Bartimeu sabia que ele era filho de Davi, que ele era rei. Ele conhecia a descendência de Jesus. Glória a Deus. Então ele estava ali com um propósito. Ele tinha um propósito no seu coração. Ele não estava ali por estar. Ele tinha uma atitude. Essa atitude que foca em nossas vidas. Essa esperança que foca na sua vida. Quando você vê tudo se acabar. Quando você vê tudo desmoronar. Quando você amanhece, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou comer hoje? O que eu vou almoçar? A esperança não pode faltar no coração do cristão verdadeiro. Amém? Glória a Deus, aleluia. E a gente vê que Bartimeu já conhecia a fama de Jesus. E nesse momento ele apela para aquilo que Jesus tem de melhor, que é a compaixão. Aleluia. E aí, eu não quero dizer que é um ponto fraco de Jesus, porque nosso Jesus é forte. E aí ele vai naquele ponto fraco de Jesus. Ele fala o quê? Tem misericórdia de mim. Quando a gente se arrepende, quando a gente fala verdadeiramente do nosso coração, Jesus olha para nós. E o nosso Senhor tem um coração sensível. O nosso Senhor tem um Glória a coração Deus, aleluia. puro. E Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando a sua oração é verdadeira, ela chega como ser suave na narina dele. Ela sabe quando você fala verdadeiramente nos seus lábios. Esse é o nosso Deus. E aí, Bartimeu fala: tem misericórdia de mim. Como Jesus não ia atender um pedido desse? Mas Bartimeu, mesmo cego, ainda faltava alguma coisa na vida dele que devia ser mudada. Aleluia. O milagre acontecer, eu tenho que estar preparado. O milagre na minha vida não acontece de qualquer jeito. Eu tenho que esvaziar o meu eu. Eu tenho que tirar a capa da minha vida. E Bartimeu, nesse momento, ele clama, mas ele precisa tomar uma atitude. E a gente vai ver aqui, meus amados, alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é que ele sabe quem é Jesus. E no versículo 47, vemos que o cego ouvindo que era Jesus. Então, o cego ouvindo que era Jesus. Eita, glória, aleluia. Nós nos declaramos crentes. Nós batemos no peito e dizemos que somos herdeiros do céu. Eu sou herdeiro do céu. Mas muitos estão enganados. Por quê? Porque não tem intimidade com o Mestre. Porque não tem intimidade com Deus. Fala da boca para Fora, é verdade. E aqui a gente vê que ele ouviu que era Jesus. Então, mesmo cego, ele sabia que era Jesus. E a gente vê muitas igrejas hoje, né? Se reúnem para fazer festa, churrasco, mas quando estão no culto, não reconhecem quem é o Filho de Deus. Eita, glória, Não é verdade. Estão ali por estar, né? Mas eu creio que aqui só tem crentes que louvam. Eita, glória, aleluia. A quantidade está pouca, mas estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor está Isso é chegando. importante. E o segundo ponto, começou a clamar. Após ouvir que era Jesus, ele começou a clamar. Então aí já vai ter
uma atitude. O que falta no nosso ministério, na nossa igreja, nos evangelhos de hoje em dia? Clamar. Hoje muita gente, quando no show, começa a ovacionar aquelas pessoas, aqueles cantores desesperados, mas quando chega o Senhor, não tem o nome dele. Não tem folgação, só tem folgação quando está na frente do cantor. Então, nós como cristãos, nós temos que cultuar o Filho de Deus, que é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E aí eu passo para o terceiro ponto: reconhecer aleluia, a glória a Deus de Jesus. Então, ele reconhece a autoridade de Jesus. Aleluia, Jesus. Filho de Davi. E a gente vê, mas que mendigo conhecedor da palavra, né? E a gente, e aí vem a minha mente. Tem muitas pessoas que estão na igreja, falam de Deus, vivem uma vida com Deus, mas não tem Deus no coração. E tem muitas pessoas que não estão congregando, estão na sua casa, mas têm comunhão com o Senhor, não está falando da vida alheia, não está pecando, né? E aí a gente vê a diferença. E a gente reconhece que esse mendigo, apesar da situação que ele estava, ele reconhece a autoridade. Glória a Deus, aleluia. Filho de Davi. Eita glória. Quarto ponto que a gente vê: ele não desiste. Aleluia. Ele não para de gritar. Uma adoração contínua. E aí os discípulos se perguntam, ele gritando. Por quê? Eu quero ser ouvido. Eu estou aqui no meio da multidão, a minha chance é essa. Eu não vou deixar passar essa chance. Ele não ia deixar passar essa chance. Ele estava na frente de quem poderia resolver o milagre dele. E Deus vê o milagre acontecer. Quem precisa? Você tem que entrar com a fé. E eu entro com o milagre. Deus entra com o milagre. Aleluia. Mas para o milagre acontecer, você tem que ter a fé no seu coração. Aleluia. E a gente vê que ele não para de gritar. Ele grita pela presença de Jesus. E o quinto ponto: andar em direção a Jesus. Então, nesse momento, ele teve uma atitude. E essa atitude que Bartimeu teve, a gente vê na Bíblia em vários momentos. A mulher do fluxo de sangue, ela teve uma atitude. Eu vou lá e vou tocar nele. É verdade. E você curar. Glória a Deus. A filha de Jairo foi, insistiu e o milagre aconteceu. E a gente vê que não é diferente. Bartimeu levantou, teve uma atitude. Algumas vezes na nossa vida o que falta é atitude. A gente está na mesma situação, a situação não muda. Mas aí você tem que ter atitude. Você tem que se levantar, você tem que clamar como Bartimeu, e Jesus vai ver você. Então, a partir do momento que levantamos e que clamamos, o milagre acontece na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. E aí chega no ponto que eu quero falar com vocês, que é essa carta de Bartimeu. E todos nós, até ter visto, né? Mendigos e adultos. Mendigo, como é que vive um mendigo? Que aqui no Brasil. Aleluia! É verdade, o mendigo é uma Deus. pessoa que não tem esperança. O mendigo é uma pessoa que está ali, tanto faz, não corta o cabelo, né? Ele vive uma vida, não sabe que ele vai comer amanhã. E essa é a vida do mendigo, porque a vida de Bartimeu é diferente. Bartimeu era um homem que tinha esperança. Aleluia, glória a Deus. E o milagre só acontece no tempo certo. É no Aleluia. tempo de Deus, não é no seu tempo, não é na sua hora, é no tempo de Deus. Aí você fala, está demorando, Deus, está demorando, mas é um processo, não é na hora, não é essa hora que você quer. Deus ele quer trabalhar no seu coração, Deus ele quer trabalhar na sua casa. Vai ter um momento que Deus vai fazer aquilo que você está pedindo, mas é o momento de Deus, aleluia. Aleluia. E aí a gente vê que de tudo que o mendigo sujo
todo trapa, todo cheio de trapa. Ele tem na vida é o quê? É a sua capa. A capa é aquela proteção. E a gente vê que na capa da Bíblia, alguns homens de Deus, Paulo, Deus me fala, certo? Amém. Paulo, quando estava em viagem, ele pediu para Timóteo, né? Trazer a capa dele quando o frio ia chegar. Pedro, quando estava na prisão, o anjo deu a ordem. O que Pedro fez? O anjo falou: pega a sua capa. Porque a Aleluia. capa é proteção. Aleluia. E Bartimeu, nesse momento, ele tinha a sua capa. E a capa aqui, meus amados, ela representa o pecado. A Aleluia. capa aqui, ela representa todos os vícios. A capa aqui, ela representa toda a idolatria. A capa aqui, ela representa tudo de ruim que tem na vida de uma pessoa, que é o pecado. Aleluia. E esse pecado, ele nos deixa impedido de ver a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente não consegue ver. E a gente vê que Bartimeu, mesmo sendo cego, Aleluia. sem crédito nenhum, ele teve essa inteligência e essa sabedoria de desfazer a sua capa para se aproximar de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a gente vê que o milagre acontece só quando ele vai se desfazer dessa capa. E essa é o ponto que a gente vê. Se ele fosse até Jesus com a capa, o milagre ele não ia acontecer. Aleluia. Porque Verdade. o milagre acontecer, ele tinha que se desfazer. E a gente vê que Jesus, ele nos recebe do jeito que a gente está. Aleluia. Cheio Jesus. de Verdade, vício, meu Deus. cheio de droga, Glória a Deus. cheio de alcoolismo, cheio de incredulidade, cheio de idolatria, tudo aquilo que contamina a nossa alma. O mestre nos aceita como a gente está. E Aleluia. aí, Bartimeu, em um ato de fé, o que ele faz? Ele joga aquela capa suja no chão. Vamos ficar aqui nessa noite? Glória a Deus. Aleluia.